Eu não gosto muito de ir em hospital, porque às vezes eu me confundi um pouco. Já falei com pessoas que, de repente, elas não eram... não se tinha muita certeza se elas eram pessoas mesmo, ou se estavam por ali. Acaba acontecendo. Mas eu hoje sou uma pessoa que, por exemplo, às vezes eu tenho uma coisa que eu tô de fone de ouvido o tempo, tanto que eu tô sentindo uma abstinência terrível. Eu fico de fone de ouvido o dia inteiro, porque tem um momento que a minha cabeça ela parece um rádio mesmo. Mas não é nada organizado, onde dali vai sair uma... Não. É uma barulheira e eu falo que não é nada de ninguém. Eu cheguei até ir no médico para ver isso. Assim, um psiquiatra mesmo, médico da Thalia Preto. Mas não era nada, mas ficam esses barulhos na cabeça, só que eles têm a minha voz. É como se fosse um monte de coisa distorcida, mas na minha própria voz. Então, para eu não ouvir isso, eu ponho um fone de ouvido. Eu passo de fone de ouvido o tempo todo. E até nem é todo dia que isso acontece, nem é todo momento. Mas é melhor você estar de fone de ouvido, porque quando isso começa, ele tem também um impacto físico. A cabeça começa com uma forte dor de cabeça, mas muito, muito forte. Dessa dor de cabeça, dá a impressão que ela vai vindo assim até o topo. Do topo ela desce, ela vai até a cintura. Só que dá a impressão que é repuxando, tipo, aquilo repuxa. Aí daqui a pouco começa um zunido. Aí você pensa, cara, minha pressão tá alta, sei lá, tô com, né, alguma coisa. Não é nada. Tipo, aí você vai ouvir alguma coisa, você vai sentir um cheiro, Então você sabe, no fundo, eu acho que a pessoa, ela, inclusive quem é treinado, que não é meu caso, eu acredito que é aí que eles sabem que tá acontecendo. Porque vem uma coisa física antes. Por exemplo, eu sabia que eu ia vir para cá. Ontem, por motivo nenhum, isso, lógico, a gente sabe que é uma coisa de sintoma, existem coisas psicossomáticas e tudo mais, mas são coisas muito estranhas, porque você fica com uma ansiedade desnecessária que se reverte em coisas muito negativas. Então você fica assim, pensando em umas coisas que pode acontecer, que você fala, meu, não tem como na Terra, tipo, isso acontecer, e daqui a pouco você tá com 40 graus de febre. E muitas vezes eu fico com a minha cabeça estourando, eu estou sentindo a febre, eu estou com o fone de ouvido. E aí começa a um ponto que dói o meu ouvido para que eu tire o fone de ouvido para me perturbar. Então isso é muito complicado. E aí o problema disso é que quando você fala isso, e acho que é pela primeira vez eu tô falando isso assim, abertamente, e eu tenho muito cuidado com isso, porque, inclusive, era até com uma pessoa que eu gosto muito, mas muito mesmo, mas deu uma... Eu acho que uma situação muito desnecessária você escutar que isso é esquizofrenia. De repente, você vira pra mim e diz, mas isso pode ser esquizofrenia. É uma coisa, você diz, mas isso é esquizofrenia. Porque eu leio microexpressões faciais. E eu sei que você é um esquizofrênico. Isso é muito sério. Então, tudo, acho que tem, assim, uma medida. Então, não falar sobre isso, na verdade, não te prejudica. Quando a Wandinha, ela fala que... E várias outras pessoas que têm um dom, assim, que isso não deve ser tão alimentado, se não for necessário, é real. Isso não é legal, não é uma coisa bacana. Então, eu nem sei se é certo você ficar encorajando as pessoas a... Porque você não sabe o que... Sabe aquele lance, né? Você não sabe o que eu sinto. Você imagina como é você sentir isso e isso. Aí tem uma hora que você já tá sentindo. Então, assim, não é uma coisa legal. Quem vive esse tipo de realidade, ele vive só esse tipo de realidade. Então, se você não quer, né, viver para isso, a vida também, longe disso, ela é um pouco difícil. Porque, por exemplo, acredito que a Wandinha, quando ela tem os problemas dela, ou quando qualquer outra pessoa que, né, tenha um apego aí com esse mundo, eles se sintam de fato incomodados, eles sabem se limpar, eles sabem usar uma pedra certa e tal. Uma pessoa que não usa isso, ela também não procura ajuda para isso. Então, ela é tudo também no seco. Você vai lá, você sente, é desagradável, sempre vai acontecer ali, é pouco, não é bem treinado, e você também não sabe se proteger. Então, é bem difícil. Mas você, tipo, alguma vez identificou dessas vozes que você ouve, alguma mensagem, alguma coisa assim? Ou pra você é só um turbilhão de zunidos, assim? É só um turbilhão de zunidos, porque
eu entendo ou sinto, nem sei dizer, que eu preciso ficar muito quieta. E assim, eu tento não ficar, porque às vezes você não quer ouvir. Uhum. E às vezes vem um turbilhão, por exemplo, tem lugares que tudo bem, você tá na sala de casa e de repente acontece isso, ok, mas já aconteceu, por exemplo, de estar com uma pessoa amada da família, numa quase UTI ali, e começar a querer vir um turbilhão daquele, de boa, você não quer ouvir. Seja lá, se for fruto da sua imaginação ou não, você não tá afim de ouvir. Então, seria mais ou menos isso. E é por isso que eu digo que cada um tem que trabalhar com aquilo que consegue ter domínio. Eu não entendo, por exemplo, como as pessoas dizem assim, mas eu falo tranquilamente da morte. Eu recebi essa mensagem de morte de determinada pessoa e para mim tá tudo bem, eu vim para isso. Eu não entendo, porque não é uma coisa, assim, nem aceitável de pensar. E todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro daquele dia, do que aconteceu naquele dia, da dor, e aí você passa, querendo ou não, você fala, eu não quero. Seja lá o que for, eu não quero ouvir, porque eu sei que é isso que essa pessoa vai passar. É a coisa mais louca, assim, do mundo. Mas não é uma coisa que eu vou dizer para consigo fazer uma previsão. Não, cara, isso é muito único. E esquece, de 10 que você receber aqui que diz que faz isso de verdade, é mentira, tá? Um faz. E às vezes as pessoas, né, têm uma mania de julgar como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, como a pessoa fala, mas eu vou falar que às vezes o que vem de puro mesmo vem do simples. E eu não sei, eu vejo tantas pessoas que eu gostaria de fazer perguntas, assim, e que sentam e tem tanta coisa legal para falar, bacana, mas você é tão culto, você é tão isso, mas o que me faz acreditar na sua verdade? Então, são coisas, assim, a se pensar. Eu já vi pessoas em podcasts e tal, e eu fico pensando, não sei se isso é combinado antes ou é conversado antes. Aí eu sei como funciona determinada coisa, só que essa determinada coisa não é legal, é uma coisa que dá cadeia, você tava lá, entende? Você não tem medo de repente, você diz que viu isso, então você viu um crime. E tal. Essas pessoas dizem que viram essas coisas, então é por isso que eu não acredito. Então, eu acho que é muito mais lógico, parece que não, né? Porque essa pessoa está, no caso, falando de algo que é concreto e material. Por exemplo, um sacrifício. E a Vandinha está falando uma coisa espiritual. É muito mais fácil acreditar que aconteceu um sacrifício físico do que acreditar que alguém do além está mandando uma mensagem para a Vandinha. Só que o que a Vandinha está fazendo não é cadeia, ela não está prejudicando ninguém com aquilo. Mas às vezes o que a pessoa vai falar ali, ninguém se pergunta se aquilo ali pode ser real, entende? Sim. E aí você chega, e também essa pessoa não é uma criminosa, só é difícil de você acreditar que aconteceu. Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa faria era procurar uma autoridade. Sim. Mas isso aí é de cada um. Agora, essa questão de sobrenatural e tal, eu nem gosto dessa palavra. Eu acho essa palavra tão... Eu acho que já virou uma coisa tão banal, assim, sabe? É que nem quando as pessoas começam com... porque tu tem mediunidade. Tá, eu respeito quem fala isso, mas assim... Já deu também, né? Porque qualquer um ali... Ai, meu Deus, eu fui lá, eu peguei o copo quebrou aqui na minha mão, eu sou médium. E aí a coisa vira uma grande bagunça, né? E não precisa disso. E às vezes é um momento da sua vida que você está vivendo. Ninguém sabe se futuramente a ciência não vai explicar isso. Como algumas pessoas têm algum grau de energia diferente, que ninguém tem alguma coisa que mede ainda, sei lá. Sim. Porque tem pessoas que fazem uns troços aí, tipo, até bem mais complicado de levitar coisas, fazer coisas levitarem e moverem e tal. Cara, eu já vi isso em vídeo e assim... Nos anos 60, 70, existia a Nina Kulagner. Mas é uma farsa, Tá, mas foi o quê? Uma vez, e as outras 69, entende? É complicado. Aí você vê que existe sim. Então, eu não sei se futuramente a ciência não pode explicar isso também.